a gravação, tá? Eu vou começar a compartilhar, tá, Laerte? Aham. Entrou agora. Quem vai fazer a leitura é a Tainá, né? Isso. Eu só vou arrumar a tela aqui para Uhum. eu poder ver vocês direitinho e acompanhar. Só um minutinho, gente. Pronto. Bom, então hoje nós vamos fazer a harmonização. Então é a lição 173, Ante a Luz da Verdade. E então vamos acompanhar a Tainá, que vai fazer a leitura para nós da harmonização. Se quiser começar, então, Tainá. Ok. Harmonização. Lição 173, Ante a Luz da Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. Livro de João, no capítulo 8, versículo 32. Isso é João, capítulo 8, versículo 32. Tá? Ok. A primeira parte é o capítulo e a segunda parte é o versículo. Sim. Livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: a palavra do mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhes as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe a verdadeira liberdade na submissão ao dever, fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida e crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Exatamente. Então, essa foi a mensagem que o Emmanuel nos deu para refletir. A leitura que você fez aí, o que você gostaria de destacar? Aquilo que você gostou mais, aquilo que ficou na dúvida, ou aquilo que te chamou a atenção
nesse trecho, nessa mensagem inteira? Sim. Bom, o que, assim, muito me chamou a atenção é nesse trecho que fala o verdadeiro sentido de conhecer a verdade, né? Que muitas das vezes as pessoas, elas entendem que a verdade é simplesmente aquilo que fica encoberto, vamos dizer assim. Algumas pessoas colocam algo encoberto e acham que só porque compreende um pedacinho é simplesmente a realidade mais pura, quando na verdade não procure mais fundo e realmente no sentido do ser, né? No sentir realmente. E aqui o que eu entendo além disso é que a gente hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente precisa se aprofundar mais no sentir, procurar saber mais, saber compreender melhor o discernimento do que é realmente o que é ser verdadeiro, o que é ser falso, vamos dizer assim, né? E quando a gente realmente abre os olhos para e aceitar a verdade, nós deixamos de ser submissos a tais situações nos dia a dia, né? Uhum. Bom, eu entendo que uma parte é basicamente isso. Tá certo. Alguém mais quer também complementar, comentar mais alguma parte que gostou, que chamou atenção? Não esqueçam de abrir o microfone. Vamos. Ninguém mais tem nada para falar, comentar sobre essa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Eu acho que é porque eu entendi. Por exemplo, no dia de hoje, todo mundo se acha dono da verdade, né? E sem procurar entender, talvez, qual seja o verdadeiro contexto. Assim, as pessoas não escutam uns aos outros, né? E se todo mundo se achar dono da verdade, causa muita, como se diz, Confusão, né? confusão. Isso você falou, Maristela, tem razão, porque nós temos, por isso que Jesus fala a verdadeira verdade, né? Então, porque hoje nós sempre queremos que prevaleça o nosso entendimento, a nossa compreensão, ou seja, a nossa forma de ver aquele ponto de vista, aquela circunstância. Então, ou seja, a nossa verdade. E realmente você viu no segundo capítulo, não, terceiro capítulo, no terceiro parágrafo, ele próprio comenta que isso em todos os pontos, como que a Maristela falou. Então, pode ser em política, filosofia, ciência, religião. Hoje, cada vez mais as pessoas estão, assim, aflorado esses entendimentos e não abre mão de que o outro também tenha um entendimento diferente, distinto daquilo que você tem. E ninguém sabe exatamente qual que é a verdade verdadeira, porque nós ainda estamos engatinhando. Esse entendimento nosso é nosso. Nós achamos que é verdade, que é bom, que é para nós, mas não quer dizer que isso seja definitivo, certo? Então, por quê? De tempos em tempos, nós vamos mudando. Vocês já devem ter percebido isso e vão ver cada vez mais isso aí. Vocês vão ler bastante agora sobre a parte espírita, sobre os conceitos. Se vocês, daqui a 2 anos, forem reler um livro que vocês estão lendo agora, vocês vão ver que mudou muita coisa, tá? E outra coisa, só para não adiantar muito aí, o que ele fala? Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Ou seja, quando nós estivermos fazendo a nossa parte, cada um de nós estivermos com a consciência tranquila que aquilo que estamos fazendo não está prejudicando ninguém, isso que vai nos dar efetivamente a liberdade e vamos caminhar sem prejudicar ninguém. Esse aí é um momento que para todos pensarem e porem em prática, certo? Então essa é a mensagem da noite para ajudar a nossa lição. Então agora a Karina vai dar sequência na aula de hoje e se tiverem alguma dúvida assim, vocês vão pondo no chat que a gente vai indicando de acordo com o transcorrer da aula, tá bom? Vamos lá.
Bom, hoje a nossa aula refere-se ao espiritismo, ao espiritualismo. A gente vai falar um pouquinho de Platão, vamos falar um pouquinho de Sócrates. A gente vai falar um pouquinho da história do espiritismo e o conteúdo de todo esse controle universal de ensino. A gente vai fechar com esse tema, para que a gente consiga entender como é que funciona esse sistema didático de ensino, né? Então, vamos lá. Então, o roteiro da aula de hoje é o seguinte. Deixa eu até passar essa. Sócrates e Platão, antecedentes da codificação, que são os precursores, né? Aqueles que tiveram antes, aí, da codificação feita por Kardec. A gente vai falar um pouquinho do espiritismo, da doutrina, qual é o significado, qual é o conceito, para que a gente esclareça um pouquinho como é que fica na nossa cabeça essa questão do espiritismo com relação ao espiritualismo. Tá? Vamos falar também do ensino dos espíritos, que é esse controle universal que está no Evangelho, na parte de introdução. Nós falaremos com relação a essa didática, como é que funcionou para que Kardec pudesse codificar toda essas regras, toda essa lei, né, de Deus, e como que foi feito tudo isso, tá bom? Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho antes do Cristo. Então, antes do Cristo, nós lá atrás, lá na antiguidade, quem que vocês acham que eu estou falando de quem aqui? Antes do Cristo, antes de vir Jesus, quem vocês acham que eu estou falando? Eu vou mencionar quais figuras aqui, quais personas. Falem para a gente aqui no grupo. Moisés, a Eleonora falou. Moisés, quem mais? A Flávia do Sócrates. O Sócrates, quem mais? Thaís também, Moisés. Moisés. Pessoal novo, só para a gente avisar, né, Laerte? A Jéssica também, o Sócrates, Platão, Cléber Platão, Buda, a Eleonora. Ótimo, Flávia ótimo. Platão. Perfeito, gente. Só para avisar quem é novo, quem entrou essa semana, nós fazemos essa interação com vocês via chat, tá bom? Sempre no decorrer da aula. Então, é bem importante que vocês participem com a gente para que a aula não fique monótona, né, Laerte? Para que não fique só a gente falando, né? Vai ajudando também, inclusive dando dúvidas, para a gente poder também direcionar para aquilo que está sendo, podendo ajudar outras pessoas também. Exato. Então, vamos lá, gente. Vocês estão super afiados, tá? Ótimo, excelente. Ok? Então, quem falou aí Sócrates e Platão, ok, acertaram, tá? Eles foram grandes filósofos, né? Antes de Cristo. E naquela época, na Grécia, lá em Atenas, era muito difícil as pessoas terem um entendimento. Na realidade, as pessoas não tinham um entendimento do que era a filosofia, né? Que eram pessoas, além deles serem filósofos, eles eram pessoas que eles eram muito infiltrados politicamente. Eram pessoas que eram extremamente interessadas nesse âmbito político e questionava-se muito, né, em detrimento do que as pessoas, os políticos, faziam. A sociedade que tinha a parte da burguesia, então eles questionavam muito as atitudes que os políticos da época pregavam, né? Então, aí a gente está falando, então eles eram filósofos, mas para eles entenderem, até eles chegarem nesse ponto de que eles eram filósofos, demorou alguns anos, né? Foram anos de estudos. No primeiro momento, eles eram considerados
cultos, personas intelectuais da época, mas em contrapartida que não aceitavam muitas coisas que aconteciam no regime político daquela época na Grécia, tá? Então, aí nós temos aí o Sócrates e o Platão, e a gente vai falar um pouquinho antes de falar de Sócrates, que é o nosso grande filósofo, que todo mundo aí já deve ter ouvido falar alguma vez na vida sobre ele, né? Na escola a gente estudou um pouquinho dele. Platão, ele era um discípulo de Sócrates, né? Então, ele tinha uma vida em abundância, mas ele considerava Sócrates um homem justo e bom. E ele resolveu seguir, né? Platão resolveu seguir Sócrates com todos os pensamentos e estudos que Sócrates tinha feito na Grécia, lá em Atenas até então. Então, a gente vai falar aqui um resuminho rapidinho do Platão, para vocês poderem ter conhecimento, tá? Então, o Platão nasceu aqui em Atenas, na Grécia, tá? Ele foi um filósofo, foi um grande filósofo. Platão falou muito depois do eudaimonismo, né? Ou daimonismo, o daimon, que é o estudo da felicidade, é a procura da felicidade constante. Claro que depois surgiram outras vertentes com relação a esse estudo que foi feito na época lá na Grécia, né? E houve evolução desse estudo, como tudo, né, como acontece no nosso mundo, existe esse círculo evolutivo, e ele foi o criador do eudaimonismo, tá? Ele foi o grande intérprete aí do eudaimonismo e de todos os pilares que foram se seguindo com relação ao daimonismo. Então, ele era um grande filósofo, discípulo de Platão. Ele era um cara que seguia, discípulo de Sócrates, perdão. Coloquei aqui Platão, eu coloquei errado, gente, desculpa. Discípulo de Sócrates, tá? Ele era um cara que seguia fielmente a Sócrates e, sem sombra de dúvidas, assim como ele estudava junto com Sócrates, eles tinham várias conversas sobre a vida, sobre o significado do amor, sobre a pluralidade das existências, né? Então, naquela época, claro que dentro do entendimento da época, tá, gente? Então, eles já conseguiam vislumbrar que existia um Deus, que esse Deus era único, e que a nossa jornada, ela não estava impressa apenas naquela vida, tá? Eu vou corrigir esse ponto aqui, tá? Platão é discípulo de Sócrates. Então, como eu havia dito anteriormente, para Platão, Sócrates era o mais sábio e mais justo dos homens. Então, ele seguia-o fielmente, né? Depois que Sócrates morreu, Platão ficou bastante entristecido, né? Porque Sócrates, ele foi um precursor da época com relação a essas teorias, né? De que existia uma alma, de que o amor ele não poderia ser um amor egoísta, de que o orgulho sacrificava o homem. Então, ambos já começavam a ter essa ideia, e quando o Sócrates foi uma persona não grata na época, né, para a sociedade, quando ele veio a falecer, né, porque mataram Sócrates, quando ele veio a falecer, Platão ficou muito triste. E ele saiu dessa parte política, né, e foi estudar, foi colocar um pouco mais em prática, não foi só colher conhecimento, ele foi também praticar esse conhecimento. Então, ele ficou um bom tempo fora de Atenas. E quando ele volta fundando uma escola de filosofia, que chamou-se Academia. Essa escola de filosofia ele fundou na casa de um dos amigos dele,
da época lá na Grécia, tá? Então, assim como Sócrates, Platão era o discípulo, e Platão deu a continuidade de tudo aquilo que Sócrates estudou e trouxe para a Grécia naquele momento da história da humanidade. Tá? Esses dados estão no livro de Fundamentos da Filosofia, capítulo 12. É um livro bastante rico. Se vocês quiserem baixar, tem em PDF. É show de bola esse livro, tá? Fala muito da história da filosofia e fala e conta pra gente um pouco da história da humanidade. Então, a gente fica, né, mais por dentro do que aconteceu, só que com outro viés, não só apenas, né, não com viés, com uma conotação espírita, mas com outro viés, um viés filosófico, tá? Um viés histórico. É bem bacana esse livro. E aí a gente fala de Platão, né? Platão também nasceu lá na Grécia, em Atenas. Platão, eu tô com Platão na cabeça, não sei porquê. Sócrates também nasceu na Grécia, ele também era, como eu falei para vocês, ele era um filósofo intelectual. E o que acontece? Quando ele começou a estudar, quando ele começou a perceber que nós não éramos únicos, né, e não existiam esses deuses que as pessoas da época, que a sociedade da época pregava, ele começou a entender que existia um único Deus. Então, existia uma força maior, né, e superior a todos da humanidade, com esse estudo que ele iniciou, né? E aí, dentro desse estudo, ele se questionava, por ele ser um filósofo e questionador, ele se questionava no seguinte sentido: poxa, mas se eu morrer, acaba tudo aqui? Ele entrava nesse questionamento, nesse autoquestionamento. E aí ele começou a pesquisar e verificar que não existia apenas aquela vida. E que depois que a gente desencarnava, existe uma alma. E aí ele foi dando seguimento aos estudos. Claro que aqui eu estou trazendo para a significação da nossa época atual, ok? Lá atrás não era utilizada essas palavras, mas o conceito era esse. E aí ele conseguiu identificar que existia uma vida futura e que existia essa lei de amor. Porque se existiam pessoas que eram ainda egoístas, que faziam maldades, que existia a dor, que existia o sofrimento, ele se questionava, mas se existe tudo isso, deve ser para um propósito maior. Então ele sempre se questionava e as suas conversas longas que ele tinha com Platão era referente a isso, tá? E aí o que ele diz? Que a comunicação entre os mundos material e espiritual já existia. Então, a nossa comunicação, na realidade, da humanidade, ela já vem dos primórdios. Ela já vem, aqui não vai dar tempo da gente mostrar, mas ela já vem lá na época que nós éramos homens da caverna, né? Então, nós já tínhamos essa comunicação com o mundo espiritual. Nós só não sabíamos identificar o significado desses fenômenos, mas já existia. E aí veio ao longo da humanidade. E por que isso acontece desde lá dos nossos primórdios? Porque nós estamos falando de Deus. E quando nós falamos de Deus, Deus é detentor, né, do nosso universo. A gente não falou nas aulas anteriores? Deus não é causa primeira de todas as coisas? Deus está em tudo. Logo, a manifestação, os fenômenos estão desde o início da nossa humanidade, tá? Para que
a gente venha sendo preparado ao longo dos tempos para que a gente não tomasse um susto de bate-pronto. Imagina se agora, se a gente não soubesse da existência de uma comunicação com o mundo invisível, imagina se nós não soubéssemos da existência de espíritos e viesse hoje, em 2021, um espírito, reencarnasse aqui e falasse assim, olha, existe uma comunicação além do que vocês acreditam aqui que é a matéria. Imagina se nós recebêssemos essa mensagem agora, sem sermos preparados. Imagine o susto que nós não levaríamos. Na realidade, eu acho que nós não saberíamos nem compreender, né? Assim como quando Jesus veio até nós, a grande maioria das coisas que ele nos disse, através de parábolas, nós não compreendemos. Então, nós, por sermos filhos de Deus, nós viemos, né, ao longo da humanidade, sendo preparados para que a gente pudesse receber essas informações, tá? Então, aí, Sócrates, ele começou a entender que existia algo além daqui, ó, da nossa matéria. E que para que a gente pudesse entrar em sintonia com essa espiritualidade maior, com essa força superior, nós teríamos que nos modificar, tá? Vamos seguir aqui. E aí, o que ele fala, né, em uma das falas dele? Ele já naquela época, olha o que ele disse. Mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Então, Sócrates, ele acreditava que para que houvesse uma recepção a esse Deus, né? A Deus, a essa força superior, nós, como homens, precisaríamos nos modificar. E que essa mudança, ela poderia ser doída, né? Ou poderia ser pelo amor. Porque se a gente for analisar, Deus, ele nos chama para evoluir, assim como Jesus, eles nos fazem o convite através do amor. Para que aprendamos através do amor. Só que nós, né, enraizados ainda nas nossas deficiências, e por falta de entendimento, né, evolutivo, por falta de uma condição evolutiva maior, a gente faz o quê? A gente não vai pelo amor. A gente, na grande maioria, não estou falando que é 100% das vezes, mas na grande maioria das vezes a gente vai pela dor, né? Então, Sócrates acreditava já na lei de amor. Olha que interessante isso, lá atrás. Ele já conseguiu entender com todos aqueles estudos que eles tinham e de uma forma extremamente, era limitado, né? Não é que nem hoje que a gente tem a internet, que a gente tem um mundo de informações. Então, eram leituras que eles faziam de livros, de livros antigos, e interpretavam. E, claro, que existia aí também, né, a intervenção dos espíritos superiores para poder conduzi-los a esse preâmbulo, a essa história, para que a humanidade pudesse receber a posteriori as informações, tá? Então, vamos seguir aqui. Isso está também no Evangelho, tá bom, gente? Alguma dúvida, Laerte, com relação a Sócrates e Platão? A Eliane, agora há pouco, tinha levantado a mão. Não sei se quer perguntar alguma coisa ou não. Eliane, quer perguntar? Alguém mais, além da Eliane? Encontrou a Eliane? Também
alguém tinha posto, acho que a Eleonora, tinha posto que na época que você falou sobre vários, que quem tinha vindo para nós falar alguma coisa, a Eliane já falou que já foi esclarecida na fala seguinte da pessoa. Ótimo. Então, alguém tinha posto também Buda. Então, só para introduzir o que a Karina pôs, já explicou aí, então, essas pessoas que vieram, vários vêm trazendo muitas informações para nós, de acordo com o nosso grau de entendimento e compreensão. Então, são todos enviados de Deus, que vão aos poucos manifestando, deixando para nós ensinamentos, enquanto que a gente vai adaptando, vai assimilando eles. Então, nós não estamos falando sobre Buda, nada, mas ele foi um dos grandes enviados que vieram realmente trazer uma mensagem, vieram trazer um padrão, um ensinamento para nós podermos evoluir. Então, pode seguir, Karina. É isso aí. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos antecedentes, né? Dos antecessores. Alguns na literatura espírita, vocês vão ouvir antecessores, precursores, tá? Antecedentes. Então, são os espíritos, né? Que foram preparados por Jesus para que, com o aval de Deus, para que eles viessem, né, falando para nós como é que funciona essa comunicação e que existe algo além daqui, do que nós estamos vivendo, né, que existe algo muito maior e que o que nós vivemos hoje faz parte de todo um trabalho, de toda uma estrutura universal e evolutiva, para que a gente chegue a um ponto em que toda a humanidade se torne seres evoluídos, seres perfeitos, né? Então, um dia nós vamos chegar nesse patamar. Então, para a gente falar um pouquinho desses antecessores aí da codificação de Kardec, tá? A gente vai falar agora depois de Jesus. Então, Jesus veio, nos trouxe, né, esse exemplo. Por quê? Porque a primeira revelação foi Moisés, né? E a segunda revelação foi Jesus, a segunda revelação de Deus, e a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, aqui nessa parte de antecessores da codificação, a gente vai falar já desses espíritos, desses indivíduos que vieram após Jesus. Ok? Então, Jesus já nos trouxe todo aquele exemplo, né, há 2000 anos atrás, ele exemplificou, ele sofreu, ele passou por tudo que ele passou por nós, para que nós pudéssemos compreendê-lo. E aí, quando ele veio a desencarnar, aconteceram todos esses outros indivíduos na história da nossa humanidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente está falando aqui do Emmanuel Swedenborg, tá? Do Andrew Jacques Davis, do Edward Irving. São personas que passaram por toda essa cronologia até os dias de hoje, tá? Falando do espiritismo. A família Fox, que é o fenômeno lá, né? Foram os fenômenos de Desvaio, lá em Nova York, e as mesas girantes até chegar a Kardec. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, aí a gente vai citar um pouquinho de cada um deles. O Emmanuel Swedenborg aconteceu em 1744, tá? Esse fenômeno físico aí, para vocês verem, coloquem na cabeça de vocês como Deus e como Jesus, eles vinham nos preparando, né? Para que a gente recebesse essa terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, não foi assim, de uma hora para outra. Foi tudo muito planejado, tudo muito bem organizado e azeitado por Jesus e pela espiritualidade superior que o acompanhou nesse processo de evolução da Terra, que o acompanha até hoje. Tá? Então, aconteceu em 1744. Ele é um sueco, estudioso, né? Ele estudava não só as ciências, estudava outras
nossa, me fugiu a palavra agora, estudava teologia, mecânica, física, enfim, outras matérias. Ele não se restringia apenas à ciência, tá? Então, ele era um estudioso, ele era um curioso, né? Um cara curioso que gostava de saber de vários nichos daquilo que ele vivenciava e da época, né? Então, imagina uma pessoa em 1744 estudando mecânica, física, metalurgia. Imagina, hoje a gente dá um Google, fica sabendo de um monte de coisa, tem uma visão ampla, apenas com um clique. Imagina você estudar todas essas matérias com livros densos, grandes, em grandes bibliotecas, ou às vezes nem livros, às vezes através de práticas, né? De exercícios que eram feitos ali, experiências, e chegava-se a uma conclusão. E aí, ele aos 55 anos, ele teve essa primeira manifestação mediúnica. Ele tinha a manifestação da vidência. O que é essa manifestação da vidência? Tá? É quando a gente consegue enxergar além dos nossos olhos da carne, né? Nós conseguimos enxergar o mundo invisível, que é o que a gente chama, né? Nós conseguimos enxergar os espíritos, tá bom? Então, ele teve aos 55 anos essa primeira revelação aí, lá em 1744. Ele defendeu a tese da emancipação da alma, que é o corpo no estado de vigília. Então, eu estou dormindo, como se eu estivesse dormindo, tá? Vou dar o exemplo aqui, como se nós estivéssemos dormindo, e nós em espírito, nós vamos até o local colher a informação que está acontecendo lá, das coisas que estão lá acontecendo. Então, a gente consegue ter essa ferramenta, né? Nós como indivíduos e como espíritos milenares que somos, nós conseguimos ter essa função orgânica em nós, que a gente consegue, através dessa emancipação da alma, ir até um outro local. Não são todas as pessoas, tá bom? Nós dizemos, e vocês vão ouvir muito, todos nós somos médiums. Toda a humanidade tem um tipo de mediunidade, tá bom? Alguns têm mediunidades mais exacerbadas, outros têm mediunidades mais tranquilas, tá bom? Mas todos nós temos. E aí ele já conseguia, em 1744, fazer isso, né? Ele conseguia emancipar a alma dele, ou seja, ele conseguia, através do seu espírito, ir até o local e trazer as informações que lá continham, tá? Afirmou a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não existia apenas nós, né, na Terra, existiam outros mundos e em formatos diferentes, não nesse formato que a gente conhece. Então, em 1744, ele já conseguia visualizar essa informação, tá? E aí vem o Andrew Jackson Davis, em 1826. Então, em 1826, o que acontece? Ele também era um médium, tá? De clarividência, e que era a questão da vidência, ele também via, né, o mundo invisível, ele tinha essa comunicação com o mundo invisível, e ele também antecipava os acontecimentos da época. Então, ele tinha essa percepção e essa mediunidade de saber o que ia acontecer. E aí, o que acontece, gente? Todo esse histórico cronológico, todos esses fenômenos, eles se faziam necessários na época, tá? Para que a humanidade tornasse-se curiosa e começasse a pesquisar a respeito, e começasse a estudar, a saber como é que funcionava essa didática, essa mecânica, essa engrenagem, tá? Então,
se fazia necessário esses fenômenos, como antecipar os acontecimentos que ainda iam acontecer, tá? Aí, ele simplesmente previu o espiritismo. Por que que ele previu o espiritismo? Ele previu o fenômeno que aconteceu lá com a família Fox, em Nova York, em Hydesville, né? Então, ele já, em 1826, ele já previu o que ia acontecer com relação às batidas, que a gente vai falar em seguida, tá? Fundou o primeiro liceu espiritista em 63 e ramificou aos países de idioma inglês essa questão dos ensinamentos que na época ele não entendia que eram ensinamentos espíritas, né? Mas desses ensinamentos com relação à comunicação do mundo invisível com o mundo material e todos esses fenômenos que aconteciam em detrimento desse ato, tá? Então ele fez com que esses ensinamentos fossem reproduzidos para outros países que tivessem o idioma inglês, tá bom? E aí vem Edward Irving. Ele era um paroco escocês, tá? Ele trabalhava na igreja escocesa da época, um estudioso bíblico. E o que acontece? Ele também exercia a mediunidade, né? Então, quando ele estava fazendo a missa, ele tinha as manifestações, né? Ele recebia esses irmãos e aí ele também falava, né? Por ele falava através dele, mas quem estava dizendo eram os espíritos que ele recebia, né? Então ele fazia essas manifestações aí mediúnicas, né? Que é a psicofonia que a gente chama, que é quando a gente recebe um espírito e a gente fala, né? Então a gente ouve e fala, né? A gente ouve, sente e fala o que o espírito está dizendo. Claro que com uma coerência de raciocínio, a gente não vai sair aí xingando e deturpando as informações, né? Então, já naquela época, ele já tinha essas manifestações de psicofonia dentro dessas missas na igreja escocesa, tá? Ele lutava pelo atendimento aos mais humildes. Ele não se conformava em existir uma sociedade tão rica e tão limitada, né? Quando na sua grande maioria existia um mundo aí bem mais pobre, né? Em volta dele e que eram pessoas extremamente desmerecidas. Então ele lutava muito para poder auxiliar essas pessoas. E aí a gente vem aqui, deixa eu até colocar a fotinho, a família Fox. E o que acontece aí nessa história, né? Em 1847, quando eles mudam para essa casa lá em Hydesville, eles estão dormindo, né? Os pais estão dormindo com as duas filhas e eles começam a ouvir as batidas na madeira, né? E aí, no primeiro momento, eles imaginam que seja estalos de madeira velha, né? Não, jamais eles poderiam imaginar que era uma comunicação espiritual. Só que aí, o que acontece? Eles viam que eles iam para um lugar, batia. Aí eles estavam em um outro ambiente da casa, era um som estridente. E em determinados horários do dia, aí isso começou a se tornar uma coisa frequente, né? E essas batidas, esses avisos, que depois eles foram entender que eram avisos, eles se tornaram frequentes. Então, antes eram esporádicos, né? Ou em determinados horários.
Mas aí, conforme foram passando os dias da vivência deles dentro da casa, isso começou a se tornar de forma diária e consecutiva. E aí eles começaram, né, a filhinha menor deles, a Kate, conversando na sua inocência de criança, né, pergunta através das batidas quantos irmãos ela tinha, né? E aí a mãe, perto, fala, fica curiosa, né? Porque aí esses fenômenos começam a aguçar a curiosidade, né, do indivíduo enquanto matéria. E aí o espírito que ali está responde para ela, né, a quantidade de filhos que ela tem e a idade de cada um deles, inclusive um dos filhos que veio a falecer. E aí começa-se, né, registra-se então, porque começa a se formar, eles têm a ideia de formar através das batidas, A é uma batida, B, 2 batidas. Então eles entraram numa estrutura de raciocínio com o espírito para que eles conseguissem montar um alfabeto, né, através das batidas, da batida e do espaço da batida, de uma batida para outra, para que eles conseguissem entender o que o espírito estava querendo dizer, né? E aí, o que eles descobrem? Que esse espírito que ali estava naquela casa, ele estava preso, ele foi enterrado na adega, né? Ele era aqueles viajantes que moravam nessa casa e ele foi morto, né? E aí eles descobrem quem foi o assassino porque o espírito fala e ele estava preso ali dentro daquela condição para que esse espírito, esse assassino, né, que matou esse espírito, para que de fato ele fosse preso e que ele fosse à justiça e pagasse por aquele crime, né? E aí ficou conhecido como o fenômeno do vilarejo de Hydesville, tá bom? E aí, lá nas Irmãs Fox, a gente está falando de batidas, né, e de sons. Então, elas já tinham, né, criado essa estrutura didática para que aquele espírito falasse com elas, né, através das batidas, identificava-se o alfabeto, identificava-se sim, não, uma batida sim, 2 batidas não. E aí, em 1850, no final de 1850, lá em Paris, após aquelas reuniões com o pessoal da sociedade que eram mais abastados, eles faziam muitas reuniões, iam muito a peças de teatro, iam muito a óperas, e após a finalização desses eventos, o que acontecia? Eles faziam essas reuniões através desse fenômeno das mesas girantes, né? Eles colocavam uma mesa ao centro e após esses eventos ficavam ali, né, algumas pessoas e começavam a falar com os espíritos e conversavam assim como se fizessem reportagens, né? Onde você está, com quem você está falando, o que eu devo fazer. Então, assim, eram trocas como se a gente estivesse conversando aqui, né? Como a gente conversa aqui. Então, eram muitas trocas que eles tinham. E aí, isso deu um boom na sociedade da época, né? Porque também eles seguiram essa didática de colocar, né? Quando eles queriam saber alguma coisa, de colocar... Uns colocavam a letra do alfabeto, outros pela batida na mesa, né? Aqui vendo nessa segunda foto, chegava-se até a levantar a mesa. Então, esses fenômenos eram necessários desta forma para que a humanidade
de fato, começasse a acreditar que existia um mundo invisível e que existia esse mundo de espíritos, que também é o nosso mundo, mas que, nesse primeiro momento, nós, encarnados, nós tínhamos que entender como nós faríamos para poder ter contato com esse mundo, tá? Karina, aproveitando, então, o Kleber está perguntando se hoje não acontece mais esses fenômenos das mesas girantes. Hoje, Kleber, hoje, não é que não acontece mais, é bem mais difícil de isso acontecer, tá? Por quê? Que até era isso que eu ia falar quando chegasse ali em Kardec, tá? Por que hoje não acontecem mais esses fenômenos? Porque hoje a doutrina espírita, as leis divinas, elas já estão mais enraizadas dentro de nós. Então, nós como espíritos milenares e em evolução, hoje nós já temos um entendimento maior do que é um magnetismo, do que é um fluido vital, tá? Que isso vocês vão aprender mais para frente. Então, a gente já consegue, a ciência já consegue nos ajudar com relação a isso também. Então, a gente não precisa mais de fenômenos deste porte para que a gente se torne curiosos, para que a gente corra atrás de conhecimento e explicações. Hoje a gente consegue, a doutrina espírita, ela já está mais enraizada, né? Porque nós já estudamos, mesmo aqueles que não são espíritas, tá bom? Mas muitas pessoas já têm o entendimento que existe algo além de nós, né? Cada um fala da forma que lhe acha convincente. Então, já está essa ideia de que existe um mundo invisível, ela já está mais taxada, ela já está mais clara para nós como humanidade na atual circunstância que nós vivemos hoje, tá? Eu vou abrir para perguntas, Laerte. Aí vem aqui, tá? Então, no final de 1850, a gente fala das mesas girantes, que o que acontece? Vem o nosso querido Kardec, né? Que ele começa a participar dessas reuniões, né? Com as mesas girantes, e aí ele se questiona, porque ele era um cara extremamente culto, como o Laerte havia dito na aula anterior, né? Estudioso, e ele entendia que não era um fenômeno que ele tinha que levar em consideração apenas o fenômeno. Ele tinha que saber como que isso acontecia. Então, como que isso discorria? Não era por fio, por linha, né? Existia uma energia além disso. Que energia que era essa? Aí ele foi estudar física, né? Aí entrou a ciência nesse preâmbulo aí. Aí ele começou a entender que existia uma energia e que existia um fluido e que também existia um magnetismo, que era que propulsava essas mesas, que era o que fazia com que as batidas fossem ouvidas, né? Os sons. Então existia algo além disso. E aí ele foi estudar e foi pesquisar nas N reuniões que ele fez para poder fazer a codificação do espiritismo, né? Porque a codificação espírita, ela foi feita em parceria com os espíritos e com o espírito de verdade, né? Que nada mais, nada menos era Jesus. Então, quando ele começa essa parte de pontuar os casos, de colocar na sua ordem cronológica, começar a questionar, né, para poder levar para essas reuniões esses questionamentos, aí ele começa a tabular todos esses dados, né, para que, de fato, de primeiro momento, quando ele viu essas mesas girantes, ele não acreditou muito, né? Ele falou, não, peraí, eu preciso saber como que funciona todo esse processo. E aí que veio toda essa codificação
né, sobre a doutrina espírita, que nada mais, nada menos, fala-se apenas das leis de Deus, né? Aí eu fiz um resuminho aqui para a gente poder ter na lembrança quem foi Kardec, uma coisa rápida, porque o Laerte já falou, né, na aula anterior. Então, ele nasceu em 1804 na França, morreu em 1869, né, foi um aneurisma, estava andando na rua e o aneurisma estourou, né? Ele é francês, morreu aos 64 anos. O nome dele de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ele foi casado com a Amélie Gabrielle Boudet e católico protestante, né? E assim como acho que a grande maioria aqui também já participou da Igreja Católica, então ele era católico protestante e ele trabalhava no Instituto Pestalozzi, né? Na Suíça. Ele estudou lá e começou a trabalhar lá, né? Falava diversos idiomas, como eu coloquei aqui para vocês, e ele nada mais era como profissão, professor, educador, escritor, filósofo, codificador da nossa doutrina espírita. E aí começa toda uma trajetória dentro do espiritismo. Dúvidas? A Tainá está perguntando por que só a partir das meias girantes que o Kardec iniciou? E por que só através delas ele tomou o real conhecimento do seu guia e do seu protetor? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que existe uma cronologia feita por Jesus com o aval de Deus para que a gente possa descobrir no momento certo, né, as coisas. Então, foi toda uma cronologia que vem lá da época dos homens das cavernas, né, que eles não sabiam identificar. Então, foi toda uma cronologia que vem vindo com relação a esse mundo espiritual existente e, no momento correto, através das mesas girantes, o Kardec chamou a atenção de Kardec para que ele estudasse sobre esses fenômenos, porque existia uma cronologia para isso, tá? Existia todo um estudo, né, preparado, um planejamento para que ele descobrisse naquele momento, mesmo porque, como a gente disse na aula anterior, ele foi indicado, né, para que ele participasse dessa missão, e os espíritos foram bem claros com ele, né, qual seria a gravidade dessa missão, que era codificar o espiritismo. Qual que é a outra pergunta, Laerte? Podemos dizer que a era do iluminismo fazia parte desse planejamento? A Eliane está perguntando. Sim, tá? Tudo faz parte do planejamento, tá bom, Eliane? O que a gente tem que entender que às vezes a gente nós somos tão egoístas nos nossos pensamentos, né? O que a gente tem que entender que existe um planejamento para nós todos e para tudo. E não é só no nosso planeta. Existe um planejamento no nosso universo. Então, nada do que acontece aqui não se move um grão de areia sem que Deus saiba, né? Sem que esteja no planejamento. Tem mais perguntas? Não, por enquanto não. Posso dar só mais um complemento aí? Fica à vontade, simbora. É o seguinte, nós ainda aqui, quando vocês forem acompanhando a evolução do curso, vão cada vez mais perceber que não existe acaso em nada. E nós ainda temos a ideia de que nós aqui estamos fazendo, nós estamos realizando, mas é tudo programado. Então, tanto individual como coletivamente. E que nem, por exemplo, a Karina falou sobre Sócrates, Platão. Então, Jesus, que veio, e algumas das mensagens que já foram dadas por Sócrates, por Platão, então Jesus copiou? Não, muito pelo contrário.
O Jesus era um espírito muito mais elevado do que Sócrates e Platão. Já Sócrates, Platão e muitos outros que vieram também não eram pessoas comuns. Todas aquelas reflexões que eles fizeram com base nas teorias da época, com base nas compreensões que as pessoas tinham da época, ainda assim eram pessoas, eram espíritos muito acima da média, que já paravam, conseguiam reflexionar, pensar sobre tais valores, faziam conjecturas sobre esses valores. Então, não eram pessoas assim comuns. Pelo contrário, da mesma forma que ao longo do tempo sempre foram surgindo outras pessoas, outras com atitudes, com pensamentos, com valores totalmente diferentes. Então, Kardec, ele não era como eu falei na semana passada, ele já não era uma pessoa comum. Pelo contrário, ele já durante a vida dele, você viu, ele começou a se dedicar ao espiritismo com 50 anos. E por que ele começou a se dedicar ao espiritismo? Porque até então as mesas girantes que foram que existiam, que aconteciam, as pessoas iam lá para se divertir. Era uma novela das 8 da época. Iam lá só para poder participar, para ficar entretidas naquele bababá, daquela brincadeirinha que acontecia. Ele era uma pessoa muito séria, ele não ia se predispor a isso. E aí, quando ele foi a primeira vez e começou a perceber, e ele foi induzido para ir, por quê? Porque ele percebeu que comentaram com ele que os espíritos, que as mesas falavam. Pô, peraí, como assim? Elas falam, mas matéria não fala. Então tem algo por trás. Então ele viu que tinha por trás daquilo lá algo diferente. E aí sim que ele foi. Então foi um chamamento realmente para que ele pudesse ir e para que ele pudesse, através disso aí, desencadear todo um processo. Então aí que comentou, por isso foi explicado para ele os esclarecimentos, as anunciações, o que vai sendo falado e mostrado é sempre aos poucos e sempre de acordo com o nosso grau de compreensão e entendimento. Se nós não tivermos entendimento, não vai vir para nós as coisas. Só veio para ele, por quê? Porque ele tinha um objetivo. E ele já tinha começado a fazer essa condição, porque ele dentro dele ele sentia isso aí. Então, foi explicado para ele por causa que ele já tinha dentro dele esse entendimento, para que ele desse sequência. Senão, não ia ser explicado para ele. Porque nada para nós é adiantado sem que nós estejamos preparados. Mas, ao mesmo tempo, por trás, tem toda uma preparação que nós não entendemos. Mas aquela pessoa que sabe, que entende, que já faz parte dessa condição, ele vai perceber e vai receber. Inclusive, Laerte, complementando tudo isso que você falou agora, tem o livro chamado Boa Nova. Eu estava até conversando com o Laerte sobre esse livro antes de iniciarmos a aula. Ele chama Boa Nova, vocês o lerão, eu acredito que é no Aprendizes, se eu não me engano, tá? E é tanto livro, né, Laerte, que a gente lê, que a gente até não... a gente já não lembra mais quando que a gente leu, que a gente lê toda hora, né? E aí, no capítulo 2 desse livro Boa Nova, chama-se Jesus e o Precursor. Eu estou com ele aqui, e esse capítulo 2, fala da história do nascimento de Jesus e de João, né, de João Batista, que quando eles eram na infância dos dois, né, em complemento ao que o Laerte falou, na infância dos dois, eles conviviam. E as mães, tanto de João, que era Isabel, e de Jesus, que é Maria, elas conversavam e elas não entendiam que tantos diálogos eles tinham juntinhos, né, como na infância. E como eles eram crianças que ficavam sozinhas, e às vezes, quando estavam sozinhas, elas os viam pensando e olhando para o horizonte, né? E como eles tinham as percepções da vida, né? Como a comunicação deles era clara, era coerente para a época. E quando João, né, foi prosseguir a caminhada, tanto que Isabel, né, a mãe de João, pergunta para Jesus se ele quer ir com ela, e aí Jesus fala assim para Isabel, né, João vai primeiro.
Por quê? Porque o João também ele foi um precursor, né? João foi abrindo os caminhos, conforme essa cronologia aqui que a gente está conversando, ele foi abrindo os caminhos para que Jesus viesse. Tanto que quando Jesus veio, né, João o batizou de Messias, e aí foi a jornada de Jesus. Então, não é de uma hora para outra, né? Como o Laerte estava comentando e como eu já falei, existe todo um planejamento. Então, aí João foi primeiro, porque João era mais austero, era mais ríspido em algumas coisas, apesar de toda a sua bondade, mas ele era mais firme. E aí ele foi abrindo esse caminho para que depois Jesus viesse. Então, como tudo é planejado, gente, nada do que acontece conosco, com os nossos familiares, com o nosso entorno, nada do que acontece não tem uma causa. E aproveitando isso que você falou, que nem, por exemplo, nas escrituras antigas no Velho Testamento, já se indicava que Elias tinha que vir antes do Messias. E aí, quando os próprios apóstolos perguntaram, mas mestre, os que eram sempre questionados, mas Elias não teria que vir antes, que estava previsto nas Escrituras. Mas aí o próprio Jesus fala, não, mas ele já veio e vocês não conheceram e fizeram tudo que podia fazer com ele. Entendeu? Então, aí o pessoal, está no próprio evangelho isso aí. Aí falou, então é aí que eles entenderam que Elias já tinha vindo e que era o João Batista. Entendeu? Então, existe um planejamento sempre anterior e algumas previsões. Só que muitas vezes as previsões a gente só vai saber depois, porque está sendo dito, está sendo mostrado, só que nós não entendemos, não compreendemos. Depois que as coisas se cumprem, que você vai fazer análise, que às vezes você consegue perceber. Por isso, às vezes, também é difícil você fazer previsões, ou tem pessoas que ficam atrás querendo antecipar os fatos, aquilo que vai acontecer, tudo é difícil por causa disso aí. Porque, às vezes, nós não temos uma compreensão perfeita e devida daquilo que efetivamente está sendo feito ou ocorrendo. O plano espiritual superior tem. Só isso, Laerte? Tem mais dúvidas? Deixa eu ver. Para a gente seguir aqui. Então, eu estava perguntando que houve uma evolução realmente até anterior a Kardec, que falou sobre mudou a parte de pintura, política, etc. Então, que eu falei que realmente era um mundo que estava se preparando. E aí a Viviane está perguntando se dentro desse planejamento se pode existir mudanças. Pode, tá? Podem existir mudanças e eu vou falar um pouco disso ao longo da aula agora, tá? Então, só isso. Tá bom. Obrigada, Laerte. O que vocês têm que entender é que todos nós precisamos oxigenar, tá? E não é dado ao homem conhecer toda a verdade. Coloquem isso na cabeça de vocês. E por que não é dado ao homem conhecer toda a verdade? Porque, primeiro, nós não temos evolução moral para isso. O único indivíduo que conhece toda a verdade é Deus, né? Então, nós vamos conhecendo a verdade aos poucos, dentro da nossa evolução moral, dentro da nossa evolução espiritual, dentro das nossas condições de compreensão e de entendimento, tá bom? Então, o mundo ele vai se oxigenando, ele vai se transformando, ok? E toda essa mudança de planejamento também é já pautada dentro de um planejamento maior. Existe a mudança, mas essa mudança já é prévia, ela já é prevista, tá? Vamos seguir aqui, senão eu vou liberar eles meia-noite hoje, Laerte. Aí eles vão bater na gente. Vamos lá. Se ninguém dormir, tá bom. Né? Vamos falar um pouquinho. Ninguém tá dormindo, que o pessoal tá conversando com a gente, né? Vamos falar um pouquinho do espiritismo aqui? Então, quando eu falo de espiritismo, tá? Vamos falar agora de espiritismo. Quando eu falo de espiritismo, eu falo que dentro do espiritismo, eu acredito na existência de Deus.
Então, existe a unicidade aí, existe um único Deus. Ok? Fechado? Quando eu falo de espiritismo, eu falo que existe uma filosofia, que é o que questiona, que é o que a gente já falou anteriormente nas aulas, que é o que a gente já trouxe em questionários, tá? Ela questiona a moral e o intelectual, por isso que ela é filosofia, tá? Quando a gente fala que o espiritismo ele é ciência, a gente fala porque ele explica, ele exemplifica. Quando a gente fala no livro dos médiuns, a mediunidade é uma experiência, é uma explicação da doutrina espírita, tá? Ele fala do espiritismo da reencarnação, ou seja, no espiritismo, nós que somos espíritas, acreditamos dentro da doutrina espírita que existe a reencarnação, ou seja, que esta vida que nós estamos aqui, ela não é única, que nós teremos outras vidas. Fechado? Quando eu falo de espiritismo, eu falo de imortalidade da alma, que é o que eu já expliquei lá atrás, tá? Quando eu falo de espiritismo, eu falo de comunicação com o invisível e falo de religião, que ele alimenta, eu coloquei até aqui, né? Alimenta o Evangelho de Jesus. Ele nos conforta, ele nos traz a esperança, ele nos traz um conforto, ele nos traz um entendimento. Então, espiritismo é a existência de Deus, de um único Deus, é a questão de ter a filosofia, a religião e a ciência, tá? Que para tudo isso existem os braços, né? Que fazem essas aberturas de entendimentos e das suas explicações, né? Acredita nessa comunicação entre mim, né? Entre eu e o mundo invisível, os espíritos, né? E aí são espíritos de todas as elevações, né? Aí morais, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente tem a comunicação só com espíritos que são amigos, e na realidade não é bem assim que acontece, tá? Isso é o espiritismo, isso é a doutrina, tá? Eu fiz esse quadro porque aí fica bem claro o que é o espiritismo, quais são os nossos, qual é o conceito do espiritismo, qual é o fundamento, tá? Fica bem claro. Acredita fala-se e estuda-se a pluralidade dos mundos, né? Então não existe só a Terra. A Terra, quando a gente faz a fotografia do universo, né, e de alguns planetas, a Terra é desse tamanho assim, gente. Nossa, aí a gente se acha tanto, né, às vezes em algumas situações, e a gente é desse tamanho aqui, ó. Oh, meu Deus. Então a gente acredita o espiritismo fala que existem, sim, né, e afirma e estuda e prova que existem outras vivências, né, outras vidas em outros mundos. O espiritismo é para todos. Não existe distinção de raça, de credo, de cor, de cultura, de política. O espiritismo é para todos, tá? É uma responsabilidade contínua. Por que eu coloquei essa responsabilidade contínua aqui? Porque não adianta... Deixa eu ver o horário, gente. Porque não adianta nós passarmos a nossa responsabilidade para o outro. A responsabilidade é nossa e diária de tudo que a gente faz, de todos os nossos pensamentos e de todas as nossas ações, tá bom? É uma fé raciocinada, ou seja, quando eu falo de raciocinada, eu tenho o Livro dos Espíritos, que nos traz respostas são mais de 1000 perguntas que nos trazem respostas para de todos os momentos e situações
de uma vida na humanidade. E não se modifica, porque dentro desses ensinamentos está as leis divinas, né? E as leis divinas são imutáveis. E então, quando ele fala de fé raciocinada, é você de fato se questionar, mas por quê? Mas por que Deus criou o universo? E ir atrás dessa informação. Mas por que existe o magnetismo? Mas por que eu, como matéria, como um indivíduo encarnado, consigo me comunicar com o invisível, né? Com os espíritos? Como que procede? Mas qual é a explicação disso? Então, existe todo um questionamento, e esse questionamento ele é respondido. E você precisa sim se questionar, porque não significa que pelo fato de serem espíritos que estão se comunicando contigo, que esta comunicação ela é verídica. A gente já estou dando spoiler do finalzinho da aula. É um processo evolutivo o espiritismo, tá? Então a gente precisa evoluir sim. Porque se eu estou falando de uma responsabilidade contínua, eu estou falando de uma evolução. Não posso estagnar. Não tem como. Se eu vim aqui para passeio, peraí, deixa eu mudar meu pensamento. Se eu estou aqui e estou achando que esta vida que eu me encontro é a passeio, já vamos mudar aí o nosso formato de pensar, porque existe toda uma trajetória para que a gente reencarne, todo um planejamento e para a gente pensar dessa forma. É um dever a gente evoluir, né? Para nós evoluirmos é um dever. E aí, o espiritismo, como eu acredito que a grande maioria de vocês já saiba, não tem ritual, não tem culto, não tem vestes, não tem sacramentos, nem sacerdócios, ok? Somos livres de todos, a doutrina espírita é livre de todos esses dogmas e rituais. Claro que aquelas doutrinas que tem, nós a respeitamos e ponto. Tá? Ninguém está julgando que é certo aqui ter dogma e que é errado não ter. Não, nós respeitamos. O que nós estamos dizendo é que o espiritismo não faz rituais, não faz cultos, não temos imagens, não temos vestes específicas para determinados dias, tá? O espiritismo, ele estuda e prega isso, ok? Volta um pouquinho só, que aí eu já aproveito e já mando umas duas perguntas que estão aqui no chat. Eu vou até responder para ser mais rápido, tentar ser sucinto. Então, ela pôs aqui que é para toda a humanidade, tá? Então, vamos juntar aí com aquela que se pode existir mudança ou não, tá? Então, o que acontece, de forma condensada e rápida? Jesus, no seu planejamento que esteve, quando começou, onde surgiu o cristianismo, o nascente, tudo foi em Jerusalém. Aí tem um livro muito bonito do Chico Xavier, que fala sobre isso, a mudança da árvore do evangelho lá, que foi decidido que viria para o Brasil, para um país novo, onde não tinha vícios, e pode ver que hoje, até hoje, lá ainda continuam brigando sobre a parte de dogmas, de ideias, algo assim que não aceita um, não aceita o outro. Então, as mudanças podem acontecer. Agora, só que o espiritismo é para toda a humanidade. Então, onde tinha que florescer naturalmente? No maior centro cultural que estava surgindo naquela época. Onde que era? Era a França, onde estava em ebulição todas as ideias novas, as ideias progressistas, de iluminismo, de novos valores, novos ideais de vida. Então, era um lugar natural para surgir. E aí, foi transferido automaticamente para onde? Para o Brasil, que já existia uma programação muito anterior a quando quando surgiu o espiritismo. E aí hoje em dia, os críticos, o que eles falam? O espiritismo, deve ser, o que é isso? Surgiu lá na França, mas mesmo a França já deixou para trás,
veio aqui, nós agora aqui que somos o maior país espírita. E na França nem tem mais, né, Laerte? Praticamente não tem mais. Ainda quando tem, é só parte de estudos. Mas por quê? Porque o espiritismo é tudo isso. Deus, prioridade dos mundos, existência da humanidade, responsabilidade contínua, processo de evolução. Mas, acima de tudo, é a parte que traz de novo, na sua essência, os ensinamentos cristãos que foram deturpados ao longo do tempo. E o que faz? Vem através do plano espiritual para trazer novos ensinamentos, para que nós entendêssemos que religião não é você ir lá fazer cultos, fazer ou cumprir uma obrigação. É uma condição que já vem sendo mostrado para a humanidade, que alguém falou do Buda, é milenar, de milênios e milênios, e que já sempre é dado para a humanidade. Para quê? Para a evolução, não para poder... Né? Exatamente. Então, aí a Tainá pergunta se essa mudança está ligada à nova era. Nós vamos falar uma parte de nova era na próxima aula, tudo, mas tudo vai sendo uma evolução. E alguém fala também falando se nós estamos vendo um momento de pandemia para mudar. Então, tudo que vem para nós na Terra com mudanças é para nos indicar no tempo certo, para nós valorizarmos e darmos valores a outros projetos, a outras percepções. Aqui na Terra, aqui não é o mundo principal. Aqui é uma cópia imperfeita do que existe no plano espiritual. Mensagens espirituais mostram isso aí. E vocês vão perceber isso aí. Pode dar continuidade. E a gente falou da pandemia na aula 2, tá? Dá uma olhadinha lá no link da aula 2 que vocês vão saber o que a gente falou da pandemia, tá? Isso. O livro que você estava falando, Laerte, é o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Do Evangelho, né? Nossa, esse livro Brasil, Coração do Mundo, do Evangelho. É lindo. Vocês lerão no Aprendizes. Vamos lá. Então, quando a gente fala de espiritismo, a gente fala aqui do seguinte, né? Que é o que só complementando. É uma doutrina natural, ciência do conhecimento, que trata da origem, da natureza do destino dos espíritos, como trata da relação destes espíritos com o mundo corporal. Né? Então, é tudo aquilo que é complementando tudo que a gente já conversou aqui. E aí, gravem isso, todo espírita é espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas, porque nem todos os espiritualistas são praticantes do espiritismo, ok? Então, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, tá? E vocês vão entender por quê um pouquinho mais para frente. Para que uma casa espírita, para que uma casa seja espírita, né, deve seguir os ensinamentos contidos nas obras básicas da doutrina e do evangelho. Tá? Caso contrário, é uma casa espiritualista, tá bom? Quando a gente fala em Chico, ele fala o seguinte, ele fala, o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que já é. Então, é a nossa obrigação, a partir do momento, isso Chico Xavier está ratificando o que Jesus já nos mostrou e o que a história já nos mostra. Nós temos obrigação, nós temos a obrigação de sermos melhores, nós temos a obrigação de evoluirmos. Porque o nosso exemplo maior foi Jesus. E ele passou por tudo que ele passou por nós. Nosso exemplo maior é Jesus. Ah, mas poxa, Karina, você fala de Jesus, está muito longe da nossa realidade. Gente, está longe da nossa realidade. Mas não é uma realidade impossível. É uma realidade possível. E o único homem que é o exemplo maior de um ser humano com toda a sua magnitude de superioridade, enfim, e a gente já falou nas outras aulas também, é Jesus. O modelo é Jesus. Então, o espírita, ele tem a obrigação de ser melhor, tá? E a gente, conforme a gente vai tendo mais conhecimento, vai agregando mais informação, vai tendo mais estudo, sinto lhe informá-los, seremos cobrados por isso, tá? Seremos cobrados nas nossas ações, seremos cobrados nos nossos pensamentos,
no seguinte sentido: opa, peraí, você já aprendeu. Você já aprendeu, então peraí, quando vier a situação, por que você está xingando? Dá os 3 segundos de respiração. Por que você não tenta entender seu próximo, né? Então, conforme a gente vai tendo mais conhecimento, a responsabilidade vai ficando cada vez maior. Vou seguir aqui, tá? Uhum. E aí a gente vai falar do espiritualismo. Então, quando eu falo de espiritualismo, o espiritualismo ele acredita em Deus e também na alma, tá? Ele acredita na reencarnação, mas que não existe uma comunicação. Então, não existe essa comunicação que o espiritismo faz, que a gente acredita e que é provado através da mediunidade, né? Eles falam que no espiritualismo, perdão, o planeta, né, é obra do acaso. Foi uma construção aí do acaso, tá? Acredita-se no espiritualismo em existências de cultos e rituais materiais, tá? Que aí eu vou colocar umas fotos aqui para a gente poder entender o que são esses cultos e esses rituais materiais, tá? Tem uma gama de interpretações dentro do espiritualismo, tá bom? E acredita na crença em seres espirituais ou divinos, né? Cada um chama de um jeito. Gente, mais uma vez, aqui a gente está para mostrar a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo. Nós não estamos aqui para dizer que um é bom e o outro é ruim. Nem para julgar, né? Né, Laerte? A gente não está aqui para fazer nada disso, ok? Nós estamos apresentando para vocês quais são os conceitos e os fundamentos de cada uma dessas palavras e o que as engloba, ok? Portanto, todas as religiões, né, protestantes, como a gente falou aqui, budistas, os católicos, os judeus, os candomblecistas, os islâmicos, todos são espiritualistas, ok? Todos. Todas as religiões são espiritualistas. Por quê? Porque acreditam num Deus, numa alma, né? Então a gente volta aqui, ó. Acredita na reencarnação sem comunicação, tem dogmas, tem cultos, acredita em seres divinos, tem uma gama de interpretações, né? Com relação à Bíblia, tem uma gama de interpretações. Então, tem o livro dos judeus, que agora não me vem, a Torá, né? A Torá também tem uma gama de interpretações e assim por diante, tá bom? Então, aqui algumas dessas religiões, tá? Cultos e religiões de que, de alguma forma, têm as suas práticas, a comunicação de espíritos e a crença na reencarnação, são confundidas erroneamente com o espiritismo. Por que elas são confundidas? Por que vocês acham? Todo mundo aí? Por que as religiões são confundidas com o espiritismo? A Paula comentou que a espiritualista é quem crê é algo que transcende a matéria. A Eleonora, por conta da reencarnação. O Kleber, porque acredita na existência do espírito. Isso, tá, gente? Então, assim, uma coisa é o espiritualismo, tá? Outra coisa é o espiritismo. Quando eu falo de espiritualismo, eu falo de Deus, de alma, de reencarnação sem comunicação. Quando eu falo de espiritismo, eu falo de leis de Deus, eu falo de comunicação com o mundo invisível, eu falo de Deus, de acreditar em Deus, que existe algo maior, de saber que existe uma pluralidade das existências, tá? Que existe algo além da nossa matéria. Vamos seguir aqui. Então, aqui algumas religiões, né, que a gente já conhece, o hinduísmo, o budismo, aqui o candomblé, tá bom? Aqui na católica, né, alguns santinhos, só para vocês, são todas espiritualistas, ok? O casamento que a gente fala, né, é um ato espiritualista. Aqui, quando os índios, eles estão fazendo
uma dança, um evento, né, um culto, também é espiritualista. Quando a gente fala aqui dos acessórios, né, dos talismãs, que a gente acredita nesses talismãs que dão sorte. E aí, no Livro dos Espíritos vai falar, né, desses talismãs que eu vou trazer para vocês aqui. Tô correndo um pouquinho para não dispensar vocês muito tarde. Aí aqui mais algumas religiões, tá? Para poder mostrar que são religiões espiritualistas. Aqui que a gente coloca, né? Eu coloquei aqui essa imagem das pedrinhas, que acredita que tem as energias e que, enfim, são todas doutrinas espiritualistas, tá bom? Então aí, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 554, fala o seguinte: confia na virtude de um talismã, nós, tá? Confiamos na virtude de um talismã, visto que a atuação é do pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia na concentração. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Eu não preciso do talismã, que é o que a gente já disse nas outras aulas, que a gente vai discorrer ao longo do curso e por outros anos do curso, tá? Nós somos o quê? Nós somos pensamento. Não somos pensamento? Nós somos pensamento e atitude. A gente não está falando da oração, a gente sempre não bate na tecla que a gente tem que orar, que nós temos que fazer uma oração e que essa oração, ela precisa ser uma oração sentida de forma clara dentro de nós. Não precisa ter palavras bonitas. Às vezes pode ser uma oração de uma palavra só. Jesus, me ajude. Jesus, obrigada. Se aquilo for sentido de fato dentro do teu coração e existir esse vínculo, né, do que você está sentindo com o seu pensamento, e isso já é muito mais que transparente, é verdadeiro, tá? Então, cabe a nós, como ainda espíritos imperfeitos, acreditarmos que algumas dessas crenças, desses acessórios, né, ainda são como se fossem um atalho para que a gente responsabilize este acessório como, não, ele que está resolvendo a minha vida, né? Quando, na realidade, quem resolve as situações e quem cria as situações com as quais nós vivemos e as soluções para elas somos nós mesmos, através das nossas energias de pensamento, através das nossas afinidades, tá? E aí, no Livro dos Espíritos, fala o seguinte na resposta: acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral, tá? Qualquer que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Ou seja, nós precisamos acreditar que existe um Deus e que este Deus é superior a tudo e que nos trouxe Jesus, que é o seu maior modelo e exemplo. E que para que nós possamos modificar, não será um acessório, né? Não será um talismã. Nós precisamos nos modificar internamente. E para nos modificarmos internamente é através do nosso pensamento e das experiências que a gente vive ao longo da vida, né? Que a gente não consegue virar a nossa chavinha do dia para a noite, né? Vamos seguir aqui que já está tarde. Então, aqui, espiritualismo e espiritismo, né? Existem médiums espíritas e médiums espiritualistas, tá? Por quê? Porque a mediunidade é para todos, é para toda a humanidade. É uma faculdade inerente à criatura humana de captar o mundo espiritual. Toda criatura que sente um grau qualquer a interferência dos espíritos, por essa razão, é chamada de médium. Cada um pode ter uma nomenclatura diferente, né? Mas todos nós temos a mediunidade, ok? O espiritismo se apresenta para todos, pois a lei de Deus é única.
e ela se apresenta em formatos diversos, que é o que a gente já conversou aqui, né? E aí Jesus fala muito no Evangelho da fé cega, né? A fé cega anula a liberdade de pensar, não a fé inabalável, senão a que não pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, se questionem, se perguntem. Não é para aceitar tudo que é dito, tudo que vocês leem. Se leu, tá com dúvida, vai buscar informação, né? Até que essa dúvida se de fato esclareça. Ai, li, busquei, não consegui. Acalmem-se. Respirem. Isso acontece com a gente também, né, Laerte? Respira. Dá um tempo. E aí lê de novo. Lê num outro momento. Porque o seu entendimento vai ser outro. Tá bom? E é por isso que fala dessa fé. A fé cega, ela anula a nossa liberdade, né? Faz com que a gente só acredite naquilo que a gente está consumindo de informação e que a gente não vá atrás, não busque as respostas. E a gente não pode ser dessa forma. A gente precisa, Deus não quer que a gente seja assim. Para que a gente evolua, a gente precisa constituir uma linha de raciocínio com a qual a gente possa engrandecer, para que a gente possa nos esclarecer, para que a gente se entenda. Porque a partir do momento que a gente começa a se entender, a gente começa a praticar a compreensão, a gente começa a praticar o amor e assim sucessivamente. Tá? Tem perguntas? Só tem uma... a Lone que fala sobre algumas pessoas acendem uma vela para o anjo da guarda, realmente é como se fosse um talismã, e fica pensando, mentalizando, e eu não entendi exatamente a Tainá, pois assim, falando em talismã, no Espiritismo as plantas são usadas, qual o maior intuito desse uso de planta? Mas o Espiritismo não usa planta, afinal, eu não sei sobre o que ele está falando lá, não sei o que está exatamente dizendo sobre o uso de plantas, tá? Manda pra gente, Tainá, depois por e-mail que a gente esclarece, tá bom? Pode seguir aqui. Então, aí a gente fala aqui do controle universal, né? Que está no Evangelho também, o controle universal, que é o ensino dos espíritos. Então, o que ele fala sobre isso? Como é que é a dinâmica disso, né? Ai, Karina, Kardec, quando começou, né, a codificar a doutrina espírita, ele foi em 2 centros espíritas, em 2 reuniões, né? E já colocou na codificação? E aí? Quando a gente fala aqui, que eu já falei, né? O Espiritismo é a terceira revelação. E aí ele vem fazer o quê? Ele vem dar a execução da lei cristã. E como é que ele vai fazer isso? Né? Nada ensina em contrário ao que ensinou Jesus, né? Ao que ensinou Cristo. E aí, seguindo aqui, o Espiritismo é de ordem divina, estruturado sobre as leis da natureza. É a ciência que revela aos homens o mundo espiritual. E aí, ele fala o seguinte: milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, que são todos os espíritos, né? Que participam desse grandioso ensinamento que é o Espiritismo, proclamando os mesmos princípios e transmitindo aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados, ou seja, é para todos. A gente não comentou? E o ensino e a forma com que a mensagem é passada também é para todos. Não existe distinção. E aí ele continua. Uma só garantia seria séria existe para o ensino do espírito, dos espíritos? O que tem que existir? Se um espírito vem num trabalho de desobsessão e fala uma coisa, eu vou acreditar naquilo que ele está falando? Ah, eu tenho que acreditar porque ele é um espírito. Olha só o que o Evangelho fala. A concordância, a coerência, porque às vezes o espírito pode estar falando uma coisa absurda. E aí vem a história da fé cega.
E aí a gente precisa se questionar. E quando a gente se questiona, a gente vai aonde? Nos livros. E vai nas obras básicas, para poder entender o que aquele espírito falou. E se existe uma coerência, uma concordância com aquilo, com a mensagem que ele está propondo para nós. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos, uns aos outros e em vários lugares. Não pode ser a mesma casa, na mesma reunião, no mesmo dia. Tem que ser pontos distintos, em países distintos, com pessoas distintas, com pessoas diferentes, em outros lugares, em outros horários, e que tragam o mesmo conceito de informação. Uma coerência, uma concordância, tá? E aí, eu encerro a aula com: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim, que é o que Jesus nos traz aí de modelo, né? Então, tem alguma dúvida, Laerte? Não, mais nenhuma. Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada a todos vocês pelo comprometimento de estarem na aula. Espero que nós tenhamos tirado todas as dúvidas de vocês. Caso fiquem com dúvidas, nos mandem e-mail, tá? Ou nos mandem mensagem no WhatsApp, tá bom? Nós estamos à disposição de vocês. Fechado? É isso. Muito obrigada e boa noite a todos vocês. É com você, Laerte. Uhum. Bom, então vamos caminhando para o encerramento. Então, vamos fazer